Então, oficialmente, dando as boas-vindas para a nossa mais uma edição do nosso Fale à Vontade, nosso encontro que eu brinco sempre, que é o nosso playground, né, Fá? Onde a gente se reúne para falar de assuntos que a gente gosta, que a gente está estudando, que a gente quer saber mais. E aí, quando entra no quesito a gente quer saber mais, a gente traz outros convidados para falar. E a ideia hoje é a gente poder fazer um apanhado, um bem bolado, e algo bastante fluido, né? A gente estava ali, uma coisa meio da rigidez, tomei nota disso, talvez não tenha tomado nota de tanta coisa, mas uma retomada do que a gente viu no Congresso Oi, Simone, de gerenciamento de estresse promovido pela ISMA. Acho que foi um congresso bem importante para nós, que estamos aqui no Rio Grande do Sul, é um congresso nacional, mas que acontece em Porto Alegre, e que foi sustentado pela doutora Ana Maria Rossi, apesar de todas as adversidades, né? Porque ela fez em junho, com muita gente debaixo d'água ainda, com a gente dificuldade de acesso, mas entendendo que talvez o que a gente iria ver lá fosse ajudar as pessoas a levar mais suporte para as pessoas, né, e para as empresas atingidas de alguma forma. Então, foi buscar capacitação para fazer essa gestão do estresse, mas abordou vários outros temas correlatos. E foram nós que estamos aqui hoje oferecendo, né, os nossos aprendizados e para uma ideia de compartilhar. Participamos antes do curso de gerenciamento de estresse, que foi domingo e segunda, em junho, e depois a gente começou, então, no congresso da ISMA, e para quem é daqui, para quem não é, já fica o convite para o próximo ano. A gente vai ter o maior prazer de anfitriar as pessoas que quiserem vir para Porto Alegre. Então, a ideia foi a gente poder hoje fazer uma fala das nossas anotações, dos insights, dos ahás, dos achados, como eu falo, né? Os achados de pesquisa, o que eu achei lá, que eu achei que foi interessante, que eu quero compartilhar com mais gente. E, em vez da gente fazer um grupo de estudo só com quem esteve junto com a gente lá, acompanhando os dias, abrir essa conversa para chegar e mais pessoas da nossa rede, porque acho que são temas relevantes, tem dados atualizados. E teve muito palestrante incrível que a gente não conhecia, ou que eu não conhecia, vou falar na primeira pessoa, e muitos deles aqui pertinho da gente, e que podem estar contribuindo com o que a gente tem levado muito com a intenção de melhorar os ambientes organizacionais, acima de tudo, né? Então, apoiando indivíduos, mas também os ambientes, para que isso seja mais saudável, da gente poder transitar. Então, o 24º Congresso de Estresse da ISMA aconteceu de 18 a 20 de junho, em Porto Alegre, de 2024. E a gente tomou nota de várias coisas, e aí eu falei, vamos deixar bem fluido e ver o que vem de painéis que chamaram a atenção de mais de uma de nós, ou que só uma vai trazer em destaque. Então, a ideia é bem fazer esse bate-bola aqui. Então, eu sou hoje a anfitriã da noite, eu sou sócia da FA, que está aqui com a gente também, na Fale, né? A FA é o Fá do Fale, eu sou a Ali do Fale, né? Então, para quem não nos conhece, Fale é de falar, uma consultoria de comunicação, mas é também a junção dos nossos nomes ou dos nossos apelidos. E a gente tem feito esse evento já desde 2016, ele acontecia em Porto Alegre de forma presencial. E aí, desde 2020, a gente migrou para o mundo online, e aí a gente tem feito várias edições, e é sempre a mesma dinâmica, a gente cria o evento na Simpla, divulga as nossas redes, abre no Zoom o link, grava e depois coloca lá no YouTube para quem quiser rever. Tem gente que se inscreve para poder assistir depois, ou para compartilhar, ou poder voltar em algum dos conteúdos. Então já fica o convite para que vocês possam nos acompanhar nas redes. Eu vou deixar aqui nosso link que tem acesso a tudo, né? Rede de No chat está como que acessa o YouTube, como que acessa o Instagram, os nossos LinkedIns, enfim, tem muita coisa por lá. E aí eu vou começar, então, eu separei 7 painéis de destaque para minha fala, mas pensei, combinei com as meninas da gente fazer uma fala breve, assim, de até 15 minutos cada uma de nós, com seus bem bolados ali, né, do que ficou de mais significativo, e depois a gente poder fazer uma troca e complementação, e aí abrir para perguntas, se vocês quiserem escrever no chat, fiquei com dúvida nisso, das percepções. Então a ideia é que seja bem informal esse encontro. E aí, para nossa noite, né? A gente vai ter, além de mim e da FAC como anfitriãs da casa, a gente tem nossas convidadas. A Cleo já é figurinha repetida aqui da casa, nossa parceira em vários projetos, né? Teve com a gente nos últimos 2 workshops que a gente entregou na semana passada e na anterior. Então, a Cleo Fischer é fundadora da Sinergia, trabalha com mentoria e com consultoria organizacional, e é facilitadora também em felicidade interna bruta pelo Instituto Feliciência. Convidei também a Kellen, que esteve com a gente no congresso e no curso, né? A Kellen Munhoz é psicóloga, especialista em saúde mental ocupacional, então super complementar ter alguém que é exatamente da área de saúde, né?
especialista em burnout e estresse. Então, Keren, eu poderia até dizer que tu poderia dar essa aula sozinha hoje, né? Porque o tema está todo na tua mão, né? E a gente convidou também a Paty, que também a gente já se conhece há bons anos, né? Acho que também lá desde 2016, 17, né, Paty? A gente estava até fazendo conta dia desses. E a Paty, né, o Patrícia Pancotto, é psicóloga também organizacional, consultora em gestão estratégica de pessoas, é apaixonada aí, né, pelo bem-estar nas organizações e é facilitadora de processos de aprendizagem e de grupos. Então, somos nós as 4 anfitriãs. E aí eu fui resgatar as minhas anotações e tem uma frase que eu peguei de um slide que eu fotografei. Não sei se vocês têm o mesmo hábito que a gente, né? De ir nos eventos, tirar foto de tudo, depois nunca mais olhar e o celular tá lá sobrecarregado, né? Eu não sei se é só aqui que acontece isso, mas a gente fala, mas do que era isso mesmo? E aí tem 50 fotos do mesmo horário, então significa que a gente tirou fotos em sequências loucamente das telas e depois nem lembra do que era, né? Então a gente fez esse convite de olhar tanto os bloquinhos de nota quanto as fotos e casar isso, né? Então, para mim, eu deixei para a última hora. Esse fim de semana foi um fim de semana de estudo, de revisar esses conteúdos e ver, nossa, isso aqui faz muito sentido na hora e eu estava até deixando de lado, né? Então, a gente fez esses resgates. E aí tem uma foto que eu fiz lá, eu não sei se fui eu que fiz ou se eu recebi no nosso grupo ali, de um endocrinologista austro-húngaro que foi naturalizado canadense, que viveu de 1907 a 1982, se chama Hans Hugo Bruno. E ele fala: não é o estresse que nos mata, mas a nossa reação a ele. E aí, quando a gente fala sobre reação ao estresse, eu acho que a gente embarca vários outros temas que a gente vem estudando, ou que a gente vem praticando, ou que a gente vem levando para dentro das organizações, quer seja pelo olhar da jornada do colaborador, e a gente embarca isso muito na comunicação interna, que é o nosso lugar de fala de origem, quer seja a partir de criação de ambientes mais seguros psicologicamente, ou de ambientes mais saudáveis e felizes, enfim. Então, essa frase me conectou muito além da saúde mental, né? Mas o quanto que a gente aprende a reagir a essas situações, que pode ser até olhando, né, do ponto de vista da gestão das emoções também. Então, para abrir, eu queria resgatar essa que foi uma das anotações. O painel de abertura do congresso desse ano foi com o David Hurtado. Ele, se eu não me engano, é colombiano. Meninas, me corrijam se eu estiver falando a nacionalidade errada dele. Obrigada, Cléo. E ele começou Naturalizado americano, mas ele é colombiano. Falou uma mistureba de sotaques lá, né? Deu uns bons dias em português, depois foi pro espanhol, foi pro inglês e voltou e tinha tela de todo jeito lá, né? E ele falou, depois eu vou deixar, eu sei que as meninas também devem ter tomado nota, porque foi painel de abertura, então, e era uma atração internacional, talvez todas nós, a gente não bateu isso, né? De quem que, o bingo aí dos painelistas, né? Do que chamou mais atenção, mas eu comecei porque ele falou do ônus do estresse ocupacional. E eu acho que quando a gente fala de bem-estar, a gente também tem que falar do mal-estar nas organizações. Esse é um bom jeito de chegar e criar espaço para falar, como uma porta de entrada para falar de como que a gente cria ambientes mais saudáveis, mais felizes, mais seguros. É também falar quanto custa quando a gente não tem esse espaço, né? E aí ele fala em perda de produtividade, ele fala tem vários indicadores sistêmicos de gestão de RH que a gente conhece, né? Ele fala de rotatividade de funcionários mais alta, de perturbação da vida profissional pessoal, fala no aumento nos gastos com saúde, então a gente vai olhar lá para a sinistralidade, para o uso dos planos de saúde, fala, e aí conecta muito com temas que a gente trabalha aqui, fala na erosão da cultura da empresa, então o quanto que a gente pode impactar a cultura organizacional quando a gente tem um estresse ocupacional, e aí também na queda de inovação e criatividade. Depois ele fez isso para nós, conversa muito quando a gente olha para indicadores sistêmicos, onde a gente pode atuar, porque a gente fala de cultura, mas depois ele fala de talvez de indicadores que a gente pode olhar dentro das nossas organizações, ver que números são esses, né? Quando a gente fala de felicidade data-driven, por exemplo, quando a gente fala de felicidade no trabalho, é buscar uma felicidade baseada em dados para a gente tomar decisão. E ele disse de alguns números que a gente pode olhar em relação ao ônus à saúde pública do estresse ocupacional. Então, tem um ônus para a empresa, que são esses que eu listei, mas também para a saúde pública, que é problema de saúde mental. E aí, quando a gente vai olhar para as incidências de afastamento, né, transtornos musculoesqueléticos, acelerações do comportamento, doenças cardiovasculares, problemas digestivos,
enfraquecimento do sistema imune e distúrbios do sono. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque a Isabela Camargo, no painel, falando sobre produtividade sustentável, ela fala de alguns desses elementos, como indicadores das dores, como sinais de alerta, por exemplo, para um quadro de burnout. E o quanto a gente, tô com dor de estômago porque eu comi alguma coisa, tomei muito café hoje. E a gente não enxerga, às vezes, isso como um alerta de que algo mais grave está acontecendo, né? Então, tá olhando para esses indicadores. Oi, Eli, boa noite. Eu tô vendo as câmerazinhas abrindo aqui, daí vou dando umas respiradas. Depois ele falou sobre trouxe alguns gráficos que eu achei legal, e a gente não vai trazer exatamente o gráfico aqui, mas como que a gente faz cruzamentos que, para mim, são importantes, né? Então, quando ele foi falar das teorias do estresse ocupacional, ele falou do quanto a gente pode olhar o alto e baixo dessa relação entre controle e demanda no trabalho. Então, se eu tenho alto controle e alta demanda, ou baixo controle e baixa demanda, o impacto disso. Depois ele fez uma relação também de recursos, né, controle e demanda, mas de recursos e demanda. E isso atrelado à motivação e atenção. Então, se eu tenho alta demanda, né, e baixo recurso, talvez eu esteja caminhando para uma zona de mais tensão. E como um terceiro gráfico do estresse ocupacional, ele falou do desequilíbrio entre esforço e recompensa. Então, assim, uma balancinha, né? Às vezes a gente se esforça muito para algo e a recompensa é baixa, então isso também vai impactar, vai gerar estresse ocupacional. Acho que umas coisas legais que ele trouxe, eu não vou explorar muito mais esse painel, uma visão holística e integrada da saúde total do colaborador, quando ele olha para bem-estar, que é que em inglês é o Total Worker Health, né? Então é o TWH, e aí traduzido fica saúde integral do trabalhador. E essa abordagem é massa, porque ela fala de elementos essenciais, como assegurar o comprometimento das lideranças de nível superior e apoio dos supervisores imediatos para poder melhorar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Fala de planejar o processo de trabalho de maneira a eliminar ou minimizar riscos e tornar mais saudável. Fala de integrar esforços para promoção e proteção de saúde através de todos os componentes da organização, que é segurança, que é RH, que é promoção da saúde, que são os benefícios, a sustentabilidade, os serviços clínicos e outros, né? E aí também, como integrante desse bem-estar, a gente poder se esforçar para incrementar o engajamento e desenvolver a cultura, que daí vem bem nesse lugar organizacional. Então, depois eu vou deixar as meninas complementarem, porque eu acho que ele trouxe muitos insights massa aí para a gente olhar de forma integral e mais holística para o bem-estar. Tem um professor da Universidade de Santa Maria, no interior aqui do estado, que eu confesso que eu não conhecia, não sei as meninas, o Luiz Felipe Dias Lopes, que é super pesquisador e orientador de diversos doutorandos, né? E ele fez uma fala sobre navegando na nova normalidade. A gente falou tanto desse tema quando a gente estava falando de pandemia, e o estudo dele que ele apresentou era estratégias para mudar com o estresse pós-pandemia. E aí ele falou muito do que a gente sente, mas às vezes a gente não tem um dado tangível, e agora a pesquisa já tem, né? Que são os impactos da pandemia na saúde mental. E agora eu vou fazer um recorte, né? A gente até estava comentando mais cedo entre nós, o quanto que a vontade que dá é fazer alguma inferência, e não seria científico, né? Mas a gente poder, se a gente substituir, para quem é aqui do Sul, o impacto da pandemia por impacto da enchente, talvez muitos dos sintomas percebidos sejam similares, né? Isso é total inferência minha, mas eu revisitando os conteúdos que eu tomei nota, pensei, nossa, eu senti isso em relação ao que a gente viveu mais recentemente, de maio para cá, né? Então ele falou de aumento do nível de ansiedade, então a pandemia gerou essa sensação generalizada de incerteza e medo. Medo pela doença, né, e pelas consequências econômicas e sociais. E eu acho que agora a gente vive algo parecido com isso, né? Falou do distanciamento social, do isolamento e das mudanças na rotina diária. Então, quanto que isso contribuiu também para o aumento dos transtornos de ansiedade e trouxe um olhar para quais foram os grupos mais vulneráveis, que a gente, acho que a gente até sente, né? Mas trouxe como dados de pesquisa, que foram os profissionais de saúde, que tiveram muito mais diagnósticos de estresse, de burnout, porque estavam diretamente na linha de frente, pessoas idosas, né? Então, por conta de isolamento e o próprio medo da doença. Então, o quanto que essas pessoas talvez entraram no isolamento e não saíram dele, né? Então, um pouco de atenção para esse ponto. E também, como um terceiro grupo, ele falou de jovens e adolescentes,
como dos mais impactados, né? Então, o profissional da saúde talvez seja o mais óbvio, né? Idosos, jovens e adolescentes. E aí, os jovens, pela interrupção da educação, que a gente também teve agora nas enchentes, tem gente que não voltou às escolas até hoje, né? E pela falta de interação social. E a gente não vai saber ainda, em tão curto prazo, o impacto disso. E aí ele falou um pouquinho sobre esse conceito da nova normalidade e das Você adaptações que foram compreendeu? inicialmente Você não temporárias, sabe. mas que depois foram Depois aqui eu incorporadas. não consigo visualizar. Peraí que eu fechei ali o mic. É, e que depois se tornaram permanentes à medida que a sociedade se ajustou a essa nova realidade que foi imposta na época pelo vírus, né? Então teve impacto psicossocial, como a resiliência comunitária e a mudança de prioridades. E de novo, eu fico pensando quanto isso não está acontecendo também agora, né? O quanto a gente mudou prioridades. E a gente já tinha uma casquinha, né? Eu sou super otimista, acho que a gente aqui no Sul ainda tinha uma reserva de como lidar, muito recente para poder fazer uso desse recurso, né? Na fala do Luiz, ele trouxe estratégias de enfrentamento, então estabeleceu uma nova rotina de autoavaliação, e a gente sempre fala desse olhar para dentro, né? Para que a gente pudesse identificar sinais e sintomas de estresse. Então, quais seriam esses sinais, né? Irritabilidade, fadiga, dificuldade de se concentrar, problema para dormir. E aí também falou como estratégia a gente saber a quem recorrer. E até eu falei da Paty, da Kelly serem da área da psicologia, né? Porque a gente precisa saber a quem endereçar também. Então, profissionais de saúde mental, grupos e pessoas, linhas de apoio diretamente. Então, foi um pouco do que ele trouxe. E é massa da gente não ser mais no feeling, né? A gente já ter dados do impacto disso, que começou lá em 2020. A Isabela Camargo, a gente assistiu algumas vezes, né? Ela teve com a gente no curso e a gente assistiu ela em outros eventos fora de Porto Alegre. E eu sempre que ouço ela, eu destaco as mesmas partes, né? Que é o quanto as dores são mensageiras. Então, ela fala que as nossas dores físicas, né, são sinais do estresse crônico mal gerenciado por um longo período. Acho que isso é uma fala bem essencial. E ela fala da saúde mental como uma capacidade da gente lidar com as adversidades, imprevistos, né? Que ela fala lá dos altos e baixos todos os dias. Então, saúde mental é como que a gente consegue ter habilidade, capacidade para lidar com isso no dia a dia. E como recursos, ela fala da gente poder fazer um turismo interno, um intercâmbio interno. Acho que todas as vezes que eu assisti ela, essa parte estava presente, né? A gente olhar para quais são hoje as nossas necessidades. E aí traz um olhar para a nossa autorresponsabilidade, como que hoje está a minha saúde. Fala de uma questão de luto, que é a gente poder olhar para os nossos gostos e para os nossos relacionamentos que mudaram ao longo do tempo. Fala de adaptabilidade, né? O que que é negociável e o que que é inegociável para mim, para que eu possa fazer escolhas, né? Talvez esse ambiente que é hostil, que é tóxico, que adoece, que é estressor, hoje não faça mais sentido, eu possa abrir mão, não negocio mais. Então, a gente poder fazer esse olhar interno, né? E, e como flexibilidade, ela traz o que a gente poder explorar o que que é mais coerente nesse momento, né? Para a gente poder também ter esse lugar de mudar de ideia. Então, sempre olhando, eu acho que isso é um ponto bem central nesse congresso, teve na fala da Isabela, e uma das coisas que a gente repete muito também, é a gente ter o olhar do que é responsabilidade do indivíduo e o que é responsabilidade da empresa. Não é só autocuidado, é só a pessoa que tem que dar conta, vai fazer terapia, também é olhar para o que a empresa tem que dar conta, né? E quando a gente fala do indivíduo, é essa atualização de identidade que ela falou, mas muito no lugar da autorresponsabilidade, que pode incluir algum tipo de terapia, inclusive, né? E o da empresa é criar esse espaço seguro, não? Então, investir em segurança psicológica, em olhar para o design organizacional, para a clareza das regras postas. E ela traz também uma das coisas que a gente, muito no Instituto Felicência, ouvia a professora Carla falar, que é o direito à desconexão. Hoje a gente trabalha 24/7, né? Então, a gente está sempre conectado às pautas de trabalho, a gente poder fazer uso desse direito de se conectar e ser flexível. Uma das surpresas, eu não tinha explorado a agenda do evento, né? Mas uma das surpresas foi o painel da professora Valérie, que é francesa e está trabalhando na Universidade de Brasília, e ela é orientanda do Christian Dejurs. Então, quando ela falou isso, já ela disse: Eu sei que vocês preferiam que o Christian estivesse aqui, mas ela esteve à altura. Christopher Deju. Dejur. E ela trouxe muito do que tem no livro dele, no A Loucura do Trabalho, né? Mas bem atualizado. Então, ela falou da saúde mental ocupacional do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, até a Leti botou aí no chat, né?
e das associações entre normalidade e saúde, normalidade do sofrimento, e aí a gente pode até entrar num outro capítulo para falar disso, né? Falou de emprego e trabalho, de organização do trabalho, de trabalho e saúde, mas para mim o que ficou foi muito o convite para a gente olhar para a lacuna entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Às vezes a gente se candidata, começa um trabalho, né? Com uma prescrição, mas o que acontece no dia a dia é diferente daquilo, né? Então, ela disse que hoje a gente acaba encontrando um monte de problema, mas amanhã vão ser outros problemas que a gente vai encontrar. E essa variabilidade é algo que a prescrição não poderia prever. No trabalho prescrito não diz o que pode ser de imprevisto ao longo do teu dia, né? Então, ela trouxe muito quanto o prazer também no trabalho pode ser fonte de saúde, então não é só um lugar de adoecer, mas ela diz que o trabalho nos dá a oportunidade de a gente se encontrar, que também pode ser uma fonte de energia do inconsciente. Então, esse é o lado bom também do trabalho. Fala das novas organizações e impactos na saúde. Então, um dos termos que ela trouxe, que para mim ficou nos destaques, né? Do cinismo viril. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que ela quer dizer com cinismo? Fui lá recorrer às minhas anotações, né? Que ela disse que o cinismo viril é muito esse lugar de negar o caráter moral do que a gente está fazendo. Estou fazendo uma coisa porque me mandaram, mas talvez aquilo não seja a melhor coisa. Talvez a forma como eu esteja, eventualmente, até beirando o assédio na hora de conduzir um grupo, tá nesse lugar que eu sei que tá errado. Então eu nego o caráter moral daquele lugar, né? Então ela trouxe essa expressão do cinismo viril e trouxe, né, na tradução dela lá, procurando palavras em português, ela falou das viseiras voluntárias, e as viseiras como aquele, como a gente tem nos cavalos, para que eles não olhem para os lados, né? Então a gente acaba olhando só para o que está no nosso escopo muito limitado de foco, né? E aí a gente não enxerga, talvez, patologias de sobrecarga, perda de autoestima, violência que a gente está vivendo, e a gente precisa só sair desse ambiente para conseguir enxergar. Então, eu gostei bastante da fala dela, acho que também as meninas vão poder complementar. Falou de condições favoráveis para a mobilização da inteligência individual e coletiva no trabalho, e a gente fala um monte, né, quando a gente fala de práticas como o Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas, da qual nós quatro anfitriãs aqui do evento, cinco, né, a Fá também participamos, né? Então, quando a gente fala de acessar a inteligência coletiva, ela falou que a gente tem que ter margem de liberdade na organização do trabalho, a gente tem que ter reconhecimento, né? Satisfação psicológica concreta e simbólica. Ela falou das regras éticas sociais e técnicas da linguagem e falou da importância de espaços de discussão, que a palavra é autêntica e a escuta é arriscada. Então, a Valérie foi uma surpresa incrível, né, da gente ter podido assistir. A gente também ouviu um painel sobre letramento do assédio, e eu trouxe aqui alguns recortes do painel da Karina Ochoa, porque a gente tem falado muito desse tema em função de CIPA mais A, né? Então, tá dentro de um contexto de ambiente de mais respeito, a gente fala aqui sempre de assédio como um espaço que não é seguro psicologicamente, em que as pessoas não se respeitam, né? Mas ela trouxe o letramento do assédio até trazendo outras categorias para além do assédio moral e do assédio sexual. Ela já trouxe uma atualização, porque ela é da área do direito, né? Do assédio virtual, do cyberbullying, do assédio organizacional, falou de importunação sexual e falou de stalking. Stalking para mim é uma coisa tão de série Netflix, né? Mas isso também está dentro do mundo organizacional. E aí, curti a hashtag que ela se dispôs a disseminar, que é assédio mata por dentro. Então, talvez, né, eu não esteja aparentemente sangrando, né, como uma coisa mais visível aos olhos dos outros, mas o assediado, né, tá morrendo por dentro. Então, ela propôs o uso dessa hash, que é assédio mata por dentro, que eu acho que é um pouco do resumo da essência do impacto do assédio no mundo do trabalho, né? Então, trouxe dados da Organização Internacional do Trabalho, falando de violência e assédio, afetando uma em cada 5 pessoas, um dado de 2022. Uma em cada 5 sofre violência ou assédio. E aí, 17% violência e assédio psicológico. Depois, abaixo disso, 8,5% violência e assédio físico e 6,3% violência e assédio sexual. Então, quanto que esses dados ainda são tão elevados, né? E daí ela trouxe uma citação dele, né, do Christian, falando que o amor próprio é fundamental para combater o assédio moral. É fundamental, não estou dizendo que é a única solução, né? Mas a gente poder, por isso que eu falei antes do que é negociável e inegociável, né? Ela disse que ele trouxe isso na fala de um congresso, na abertura de um congresso em 2018, que é o amor próprio é fundamental para combater o assédio moral.
Eu vou passar a palavra, ainda tenho anotações do Neuri, mas eu acho que as meninas também trouxeram do Neuri e do Pedro, né? Cléo, a gente super curtiu a fala dele, ficou lá tietando no final. O Pedro é um painelista daqui de Porto Alegre, né? Do Prado Lima, que também trouxe várias coisas legais sobre por que que a gente acredita nas mentiras das redes sociais, e o Neuri falou sobre o impacto do comportamento suicida, mas eu vou passar a palavra para as meninas, e aí depois eu, respeitando o tempo, volto se a gente não tiver tocado nesses temas que eu tomei nota também. Então, Cléo, a palavra está contigo. Ah, agora tu me deixou numa saia justa depois de falar tão bem, tão rapidamente de tudo. Eu não consigo isso. Isso é um Ô, privilégio Cléo, teu. agora acho que agora deu, né? Terminou. A gente já Terminou o pode Fale, discutir, gente. porque Beijo, boa noite, até a próxima. Não, muito, muito boas as colocações da Ali, e a gente estava, nós duas estávamos juntas lá, sempre uma do lado da outra, né? Daí a gente ficava lá fazendo o que a Fá odeia que se faça em eventos, a gente ficava falando o tempo inteiro, Fá. Eu só fico pensando em ti quando eu estou em evento com a Ali. Se um dia a Fá estiver junto, eu vou sentar bem longe, porque senão ela nunca mais vai querer falar comigo nem ir em evento comigo. Ela não é verdade, Fá. É verdade, né? E aí a gente fica falando, fica anotando e complementando as anotações, então acaba que a gente também curte coisas muito parecidas, né, Ali? Então, assim, eu vou trazer meio que na ordem do que tu trouxe, porque eu fiquei anotando aqui as pessoas que tu falou, e a palestra de abertura foi uma das que eu mais curti, realmente no congresso, né, do professor Hurtado, né, David Hurtado. O que eu achei legal, assim, complementando o que tu desculpa, já trouxeste dele, né, sobre a questão do estresse ocupacional, que foi a base da pesquisa dele, a grande pesquisa que ele desenvolveu e que teve as publicações e que fez com que ele trouxesse ali para a gente todos aqueles dados, né, super interessantes que tu mencionaste aqui. Uma coisa que eu traria para complementar, que eu achei muito interessante, foi das intervenções, né, que ele fala das intervenções que são super importantes e que as intervenções elas não podem ser engessadas dentro das organizações, né. Então quando ele fala de intervenção, ele usa o termo semi-estruturado para falar disso, né. Ou seja, ele diz que quando a gente adota um tipo de abordagem para trazer intervenções dentro das organizações, seja através de treinamento, seja através até de terapias, né, ocupacionais, as intervenções elas precisam ser estruturadas até um certo ponto, ou seja, ter uma estrutura parcial, mas elas não podem ser 100% estruturadas, né, ele traz uma crica ali na pesquisa dele em relação a isso, que eu até anotei e achei interessante, porque eu que sou facilitadora e não sou uma pessoa da área como a Kelly e a Paty, a gente acaba fazendo as formações, né, Ali, e trazendo às vezes muita intervenção que é bem estruturadinha, né, e ele dá uma criticada bem grande em relação a isso, né. E aí ele traz, assim, a questão de, no meu entendimento, que essas intervenções elas podem ser muito eficazes e atender muito necessidades específicas quando a gente customiza, entendendo a cultura daquela organização, né, entrando dentro desse ambiente, com o intuito de com o objetivo de promover um ambiente de fato saudável e produtivo, mas não engessado, né, não que a intervenção tenha que ser daquele jeito que, o que funcionou numa organização vai funcionar na outra, nem sempre isso acontece. Então eu achei bem interessante ele trazer essa abordagem, né, das intervenções semi-estruturadas. E aí ele fala de intervenções adaptativas também, que são projetadas bem para aí focado mais no ambiente e não tanto no colaborador, que é para trazer menos sofrimento para os processos de mudança, né. E, considerando sempre, assim, boas condições para os trabalhadores, garantindo uma abordagem, assim, bem responsiva quando tu vai fazer uma adaptação, né, uma intervenção. Então além de tu trabalhar a questão de ela ser semi-estruturada, de tu olhar também para esse lugar aonde esses trabalhadores estão, né, e fazer uma abordagem, assim, que tem uma dinâmica, adaptada
para aquele lugar onde eles estão, né. Então achei bem legal isso, assim, tirando muito essa questão eh, desse lugar mais rígido, né, cada vez mais flexível para poder ter aplicações, assim, que deem uma validação, né, e que possa ter avaliação contínua e não que tu entre dentro de uma organização, faça uma intervenção, faça um treinamento, faça um projeto, faça um trabalho, entregue, início, meio e fim, tchau, né. Então ele fala, assim, que é muito importante nessas aplicações, nessas intervenções, onde se está olhando saúde mental e bem-estar, que se tenha monitoramento constante dentro do ambiente de trabalho, olhando a questão do bem-estar, né, e ajustando sempre as intervenções, que funcionou ano passado, talvez o ano que vem não funcione, coletando sempre feedback dos trabalhadores, né, que tem um envolvimento ativo, né, dos profissionais que estão ali dentro desse processo, para que tenha garantia de que realmente isso esteja fazendo um efeito positivo, né, que tenha uma atenção, uma preocupação para o resultado disso. E, o suporte psicológico, que ele fala bastante disso, né, que esses recursos que são disponibilizados, que eles venham para, de fato, ajudar o trabalhador e não só fazer um monitoramento, né, não só ficar, criando muitas vezes um ambiente que não é seguro, que a pessoa não possa falar o que realmente ela está sentindo, mas que seja de fato, por isso que ele fala na questão da adaptação para o contexto, para que gere um lugar seguro de fala, para que essas pessoas possam de fato, né, então trabalhar o gerenciamento de estresse, que é um dos focos da pesquisa dele. Que mais aqui? Deixa eu olhar na minha cola agora para ver o que eu lembro mais. Ele fala de resultados, eu anotei aqui a questão dos resultados esperados, né, nesse tipo de intervenção. Ele fala da redução dos níveis de estresse ocupacional, que a Ali comentou sobre isso, né, melhoria na saúde mental e física, e, que tem também ele trouxe dados também sobre a questão da rotatividade, né, Ali, não sei se tu lembra lá, ali no tu falaste nos gráficos, né, ele fala que reduz também drasticamente essa, a rotatividade. Acho que dele era isso, assim, que eu tinha para complementar o que tu trouxeste. Depois o professor Luiz Felipe, né, que foi meu parceiro ali num painel que a gente dividiu, né, dividimos entre 3 ali um painel sobre gerenciamento de estresse, que o título era "Driblando o estresse", né, e ele, a Ali trouxe muito bem ali as coisas que ele abordou, as questões que ele abordou, e ele é um professor daqui, né, é bem legal a gente ver esses pesquisadores que estão aqui, que são prata da casa, nesses eventos locais, né, isso é muito legal, porque às vezes a gente está em eventos aqui, só tem, profissionais de fora, pesquisadores de fora, e às vezes a gente vai em evento fora, né, Ali, e encontra um monte de gente daqui. Então eu fiquei bem feliz também de ter de ter do meu lado ali, né, me senti super honrada, assim, orgulhosa de dividir um painel com um cara, assim, tão profundo como ele, né. E, eu estava comentando com a Ali que além do que ele trouxe no painel, que a Ali abordou, eu conversei com ele sobre a pesquisa principal dele, que ele nem teve tempo, ele nem conseguiu trazer no painel, mas já que a Ali trouxe as informações do painel, vou trazer um pouquinho o que ele trouxe para mim, que estava fora do painel, mas que é muito interessante, porque a pesquisa principal dele é sobre comportamento inovador, estresse e trabalho. Então eu achei bem interessante, né, porque ele fala ali da questão das descobertas que surgiram, né, a partir de um nível de estresse que pode ser muitas vezes benéfico dentro das organizações. A gente fala muito dos malefícios do estresse, né. E ele tem essa abordagem positiva que não era o propósito do nosso painel ali, né, mas eu achei muito legal, assim, o olhar que ele trouxe, e aí como eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com ele fora, eu vou aproveitar e trazer esse conteúdo, porque esse conteúdo é meio extraordinário, né. E, então ele fala assim, o foco principal que ele comentou, desse estudo, né, dessa pesquisa, é a relação entre estresse e comportamento inovador. Então foi identificado aí níveis moderados de estresse, claro, né,
podem estimular um comportamento mais inovador, para que os colaboradores eles se sintam desafiados a encontrar soluções criativas para problemas comuns e recorrentes, né? E que muitas vezes se busca consultorias, profissionais de fora, e às vezes não se estimula, muitas vezes não se estimula o próprio time que está ali. E e aí ele disse que gerando muitas vezes esse problema, ó, existe esse problema, existe essa questão e nós queremos fomentar um espaço aqui de criativo para que a gente busque solução. Trazer um pouco mais de autorresponsabilidade, né, e aí essa autorresponsabilidade que ele fala, que ela é gerada muitas vezes por uma pequena dose, né. Claro que isso é meio paradoxalmente, assim, falando de estresse, né, é meio complicado a gente saber a dose, mas ele fala que é bem saudável uma dose de estresse aí que possa, fomentar, então, criatividade e busca por, soluções inovadoras dentro da organização. Ele destaca também, na fala dele sobre essa pesquisa, a importância, dos fatores que são moderadores, então, para que a organização ela entenda aonde está o suporte para esse clima, né, de estresse moderado, para que haja realmente um viés de inovação e que possa, dessa forma, então, atenuar os efeitos negativos que normalmente o estresse trazem para o nosso comportamento dentro e fora das organizações, né, mas no caso dele a pesquisa era bem dentro do ambiente organizacional e que promovam dessa forma, muito mais colaboração, né, que ofereçam recursos adequados para que as pessoas possam ser reconhecida, mas também reconheçam os esforços que tem dentro do time, né, para trazer então, essas soluções que tendem a mitigar o impacto negativo do estresse e trazer um viés, do criativo, né, que muitas vezes o estresse pode promover. Então achei bem interessante ele falou sobre isso, porque é um viés que ele usa para programas de bem-estar. Então ele tem uma disciplina que ele deu aula dentro de um mestrado lá na Universidade de Santa Maria, que era sobre bem-estar, que era sobre programas de bem-estar e gestão do estresse dentro das organizações. E aí ele fala que é essencial a gente olhar para isso, né? Quando está trazendo um programa de bem-estar e trabalhando a gestão de estresse, que a gente olhe também para esse viés positivo, para que a gente não crie daqui a pouco uma máscara social, né, para o estresse, que leva para um estado mental que não favoreça a criatividade e a inovação, porque existe uma dose que é comprovado cientificamente, né, inclusive ele tem isso na pesquisa dele, de que tem uma dose que é positiva. Isabela Camargo, assim, Nem tenho, não, ela nem tem assunto para falar 15 minutos, já falou 15 minutos, né? vou falar eu nem vou falar da Isabela Camargo então, vou falar um pouquinho da Valérie, que eu adorei ela também, né, que fala da psicodinâmica do trabalho, só para complementar que tu já trouxeste ali super bem, porque a Isabela também a gente assistiu em vários eventos e também é uma pessoa mais, conhecida, né, Ali. Então vou falar um pouquinho da Valerie só e vou passar para as meninas também, seguindo a tua ordem aí de fala, né, dos palestrantes. Tu falaste ali da questão da inteligência coletiva e da inteligência individual, né, Uhum. e eu tinha notado a mobilização da inteligência no trabalho que ela diz, que a mobilização da inteligência no trabalho é o quê? É essa mistura dessa dose da inteligência individual com a inteligência coletiva, né. E aí, quando existe, o equilíbrio entre isso e espaço para que haja essa mobilização da inteligência dentro do trabalho, eu lembro que ela comentou que seria como se fosse um caminho para se encontrar prevenção contra novas patologias ocupacionais que explodem todos os anos aí dentro do mercado de trabalho, né, que todos os dias a gente escuta falar sobre as doenças mentais, sobre novos malefícios, assim, para a doença mental, né. E aí esse tópico ela aborda a ideia de que é possível a gente permitir, então, uma oportunidade,
um espaço com oportunidade de pensar, de criar. E aí ela também fala de inovação, né, que está muito conectado com essa pesquisa que o professor, Luiz Felipe conversou comigo nos bastidores. Eu achei bem interessante quando ela falou sobre isso, eu me lembrei da conversa dele, né, depois eu não encontrei mais ele, não tive mais oportunidade de falar. Mas ela fala também um pouco sobre isso, né, que quando tem esse espaço, esse lugar, né, de inteligência coletiva, o próprio estresse, né, esse próprio lugar, assim, que a gente olha para o trabalho sobre a questão de sofrimento, dá uma desopilada, alivia um pouco, né, e traz mais oportunidade de pensar, de criar, de inovar, de olhar para as atividades, essenciais também como uma forma de prevenir problemas de saúde mental relacionados ao trabalho e não só como uma fonte de doença mental, né, como a gente muitas vezes associa aí quando fala de estresse dentro do ambiente de trabalho. Mas acho que é isso, para passar a palavra para as gurias, senão eu vou ficar falando aqui um monte, que eu achei que eu nem tinha assunto para 15 minutos, mas aí te ouvindo eu me inspirei, tu viu como são as coisas, né, eu fiquei: "Bah, que eu vou falar? Tem meia dúzia de tópico aqui anotado", olhei para minha cola uma vez só. Eu falei, a gente vai piramidando ideia, né? Lembrando de É. partes, comentários, não, e aí, quando a gente assiste a mesma coisa, consome o mesmo conteúdo escrito, cada um se conecta com partes distintas, né? Quando a gente põe um vídeo para rodar num treinamento e pede para as pessoas trazerem aquilo que ficou de mais significativo, cada um traz recortes e interpretações muito distintas. Eu acho que isso que é legal da gente poder fazer esse movimento também. Então, Kellen, querida, a palavra está com você. Bora, bora. Agora eu não sei o que que sobrou para mim aqui, mas tá, vamos lá. Penso na Paty, que é a última alfabeticamente falando, né, Paty? Pobre Vamos Paty. fazer então uma Paty. justiça aqui. Falem de quem a Ah, gente mas a não Paty, falou então. mas Então, a Paty Kellen, anota bota bastante. Kellen e Paty. Não, então, Kellen e Paty. Então, eu fiz na mesma ordem, né? Porque eu peguei o cronograma para conseguir me organizar no tanto de folha espalhada que eu tinha. Então, eu fui tentando me achar no cronograma e fui seguindo a ordem do cronograma. E começa com o Dr. David, vocês já trouxeram muitas coisas, né, sobre ele, mas do que mais me mobilizou, né, foi muito a fala, né, dele, inclusive do final, né? Precisamos intervir para mudar, não apenas para saber mais. É disso que ele trata no estudo que ele veio apresentar para a gente lá, que se chama Intervenções Semi-Estruturadas e Adaptativas para a Prevenção do Estresse. Esse é o nome do estudo dele, tá? E ele fez nesse estudo uma comparação dos resultados de intervenções estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. No entendimento, ele não deu exatamente esses nomes, tá? Mas no meu entendimento ali, ele até trouxe ali, treinamento baseado em informações, a gente pode entender que são palestras, né? A gente dissemina informação, seriam os estruturados. Os semi-estruturados seriam workshops com roteiros, mas abertos. E aí, Cléo, eu já entendo que a facilitação entra dentro desse processo semi-estruturado, né? Porque a gente pode entender que a gente tem uma estrutura para conduzir, mas a gente dá abertura para o coletivo, né? E essa criação do coletivo, a gente não tem controle, a gente vai facilitando em cima disso. E depois a totalmente, né, desestruturada, não foi isso que ele falou. A que não é estruturada, a que não é estruturada, ele trouxe exemplos como rodas de conversa, grupos focais, né? Porque tu abre espaço para fala, tu tem ali o mínimo de estrutura e tu trabalha com o conteúdo que emerge dali, né? Então ele chama isso de não estruturado, não é desestruturado. O que ficou para mim muito é isso, assim, né? Mais facilitação, mais condução de uma estrutura de conversas significativas, mas
semi-estruturado de forma que a gente consiga levar essas conversas para um ganho efetivo, né, de construção de saber e de mudança a partir disso. E ele trouxe ali um exemplo de intervenção, que é o check-in do bem-estar, né? Que ele foi dentro do estudo também, ele foram a cada 4 semanas, os gestores eram instruídos a sentar com os seus colaboradores e fazer 2 perguntas, né? Uma era: o que está funcionando para você e o que lhe preocupa? E em cima dessas perguntas, ele ia, com uma escuta atenta, né, conduzir, entender, procurar saber, se mostrar disponível para escutar e ajudá-lo a criar estratégias e buscar recursos dentro da empresa para que isso fosse acomodado, né? Esses anseios, o que estava preocupando, o que estava desacomodando, fosse acomodado. E aí ele traz ali alguns resultados que foram alcançados a partir desse check-in, que foi mudança de cronograma, de escalas, né? Mudança simples de horário de almoço, pequenas mudanças em relação a formato de PDIs, né? De programas de desenvolvimento. Então, ele mostrou que, às vezes, são soluções simples que a gente precisa para lidar com bem-estar e promover bem-estar, e a gente só não está escutando e nem dando espaço, né, para ouvir. E aí, né, remete muito à segurança psicológica. Inclusive, eu tentei fazer pergunta ali, mas a gente estava com uma dificuldade ali no evento para fazer pergunta, e a minha pergunta acabou que não foi. Mas muito nesse sentido, assim, para que a gente consiga fazer isso, né? Eu entendo que por exemplo, essa intervenção que ele colocou ali, ela é ótima. Ela ajuda a promover segurança psicológica, porque ela coloca esse gestor atento e disponível, mas ao mesmo tempo precisa ter um mínimo de preparação desse gestor, né, e de aculturamento de segurança psicológica, né, para que a pessoa realmente se sinta à vontade de falar, né? Então tem isso aí. Mas isso ficou muito para mim, assim, o quanto a gente precisa bater na tecla, né, de que intervenções precisam provocar mudança e não ser pacotinho fechado de entrega, né? Assim, quero palestra disso, quero palestra. Parece que estão, né? Às vezes as empresas vão na prateleira do supermercado e não é assim. A gente precisa ter uma construção e pensar na mudança e não só na entrega de conhecimento. Isso foi o que mais ficou para mim. A Isa, em cima de tudo que a gente já escuta da Isa, ela lançou antecipadamente lá no congresso, né? E ela já tinha dado spoiler no curso lá com a gente, né? Pra gente, dos EPIs da saúde mental. E isso foi muito interessante, porque depois eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, e ela traz isso também. O Dr. David, ele tem num slide lá, um triângulo lá, enfim, da escala, onde os EPIs, eles são o último recurso quando a gente vai pensar em segurança do trabalho, né? Então, eles são essenciais, é importante, são fáceis, né, da gente aplicar, e ela traz, assim, de uma forma genial, várias ideias simples como o EPI, mas que o EPI é o último recurso, né? Então, assim, a empresa pode instrumentalizar com esses EPIs, a gente precisa ter autorresponsabilidade de usar e de cuidar e de aplicar esses EPIs, mas de nada adianta se o ambiente não é seguro, se o ambiente perpetua comportamentos, né, por exemplo, tóxicos. Eu vou usar esses EPIs
Mas a empresa que está disposta a aplicar esses EPIs da saúde mental também precisa pensar, né, no ambiente em que esses EPIs vão ser aplicados, né? E foi uma conversa ótima, assim, depois, mas que vale ressaltar, assim, um dos EPIs só que ela traz, e que inclusive, né, Paty, na última facilitação que a gente fez, a gente usou como recurso, assim, ofereceu como recurso simples, né? As pessoas às vezes se sentem sobrecarregadas por ser muito acionadas no ambiente de trabalho. Então, eles nunca conseguem se sentir produtivos, termina o dia, parece que começou várias coisas e não terminou, porque a todo momento foi interrompido, né? Para fazer outras coisas, enfim. E um EPI simples, né, que ela usa é a bolachinha, aquela que tem nas pizzarias, na churrascaria, do tô disponível, não tô disponível, né? Assim, quero carne, não quero carne, quero pizza, não quero pizza. E colocar essas bolachinhas assim na mesa e a pessoa, quando a bolachinha está virada no não tô disponível, ou no vermelhinho, ou da forma que, né, a empresa quiser, as pessoas respeitem, né? Que neste momento ele não pode ser interrompido. São coisas simples, né? Que ela sugere e ela traz outras coisas de forma genial, assim, como só ela consegue. Depois teve o Cassiano, tá? O Cassiano, ele é uma pessoa mega técnica, hiper, ultra, mega técnica, de 100% do que ele falou, eu acho que a gente conseguiu absorver, assim, 10, porque além de técnico, ele era rápido no gatilho, mas tu vê que é uma pessoa que tem, assim, uma propriedade, um conhecimento enorme, né? E que não podia deixar de falar dele aqui, e ele ressalta muito a questão do burnout, porque a palestra dele era sobre transtornos epigenéticos causados pelo burnout. O que é isso? Ele está simplesmente, a partir das pesquisas que ele nos mostrou, dizendo, comprovando que o burnout ou o estresse, né? Porque o burnout nada mais é do que o estresse mal gerenciado no ambiente de trabalho, segundo a OMS. O burnout ou o estresse, ele pode mudar o nosso DNA, ele pode nos mudar geneticamente. Oi? Né? Isso aí. Ou seja, a pessoa que fica sob exposição de estresse ou burnoutada, né, por muito tempo, ela pode mudar o DNA dela a ponto de ele usou vários termos técnicos que eu tentei anotar, eu confesso que eu não consigo reproduzir o que eram, mas eu vou tentar, assim, a partir dessa mudança genética, está comprovado que ele aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta diabetes tipo 2, doenças autoimunes, depressão e ansiedade. Tudo bem, isso é um pouquinho a gente já sabe, ele aumenta esses riscos, mas o que ele está falando é que ele aumenta esses riscos e coloca esses riscos no nosso DNA. Se não existia nenhum marcador genético para depressão e ansiedade no nosso DNA, passa a ter. Se não existia nenhum marcador genético para doença cardíaca no nosso DNA, passa a ter. Ou seja, daqui para frente, a gente transmite, né, esse DNA que favorece uma doença cardíaca. Por exemplo, inclusive ele traz estudo do estresse materno, né, relacionado ao estresse materno, que a mãe que passa por momentos de estresse muito fortes, e aí, lógico, não se tem uma medida de quanto porque é muito do sujeito, né, e do indivíduo, de como absorve, enfim, ela, sim, né, estudos comprovam que traz risco para o desenvolvimento do feto, pode nascer com baixo peso e traz problemas, e pode provocar problemas de neurodesenvolvimento. Então, como a gente tem que cuidar das mães nas empresas, né? Olha que atenção que às vezes a gente não tem, né, de entender que o processo de gestação ele é um processo
que precisa de cuidado e que dentro das empresas a gente não tem esse olhar, né? E muitas vezes nem se dissemina esse cuidado, né? Não se tem programas de qualidade de vida para gestantes, específico para gestantes. Não, tem um que é bom, elas que se encaixem ali, né? Mas e para elas? Não tem. Então, isso me chamou muito a atenção. O doutor Eduardo Cordeiro, né? Que fala de avaliação psicossocial. Esse eu estou usando muito a fala desse cara ultimamente, porque eu estou hoje com uma paciente burnout, né, com um diagnóstico de burnout que evoluiu para uma depressão grave. E a gente, eu e a psiquiatra estamos em constante, né, comunicação, porque a gente precisa afastar ela do lugar. Ela é uma juíza e ela sofre assédio moral e retaliação do desembargador local. Então, então também tem uma questão de jogo de poder e tudo mais. E nessa palestra ele trouxe uma coisa que para mim está sendo muito útil agora e que é muito importante a gente entender, principalmente na hora de, dentro das empresas, a gente conseguir avaliar e conduzir o processo de afastamento das pessoas, né, por burnout. Existe um fluxograma hoje que está sendo difundido, que é o tal do fluxograma de Mendanha, que dificulta o afastamento das pessoas por burnout, né? Então, assim, a gente precisa também entender, né, de como se dá essa parte mais burocrática, né, de lidar com o burnout, porque o burnout ele é equiparado a um acidente de trabalho. A pessoa afastada por burnout tem CAT, né? O burnout ele tem um peso maior de responsabilidade intrínseca ali da empresa do que uma depressão provocada pelo trabalho, por exemplo. É muito mais fácil da gente entender que o burnout é provocado pelo trabalho porque ele está relacionado diretamente ao trabalho do que uma depressão. Então, como que as empresas hoje, como que a gente pode estar olhando para esse cuidado também no afastamento e nos direitos desse profissional ao sair, ao ser afastado? Então, ele trouxe muitas coisas. Obviamente que a Valerie é uma das que mais tem anotação, porque essa mulher é genial. Eu acho que eu ia ficar escutando ela umas 10 horas seguidas, assim, tranquilamente. E assim, complementando um pouco do que as gurias já trouxeram da Valerie, ela falou a parte que tu trouxe, né, ali, trabalho prescrito versus trabalho diferente de trabalho real, e ela traz também o espaço, né, entre o trabalho prescrito e o trabalho real é onde está a liberdade, é um espaço de liberdade, é o espaço onde a gente pode criar o nosso trabalho. Né? Então, que a gente pode usar esse espaço para a criação de significado do nosso trabalho, mas desde que a gente consiga entender, né? E aceitar que o trabalho real ele não vai ser igual ao prescrito e que ele não vai ser as mil maravilhas nunca. Ela traz, inclusive, né, a normalidade do sofrimento, onde a gente parece que a gente precisa fugir do sofrimento e o trabalho ele vai desencadear sofrimento, né? A gente também nos nossos programas de qualidade de vida, né? Nos nossos programas em foco em saúde mental, a gente não pode invalidar o fato de que o trabalho gera sofrimento. E o que a gente precisa entender como saúde psicológica é fazer com que as pessoas aceitem e saibam lidar com o que é fato. Aí me lembra muito, ela não falou, ela é da psicodinâmica, mas me lembra muito a terapia de aceitação e compromisso, que fala da flexibilidade psicológica, né? Do aceitar o que a gente precisa aceitar, mas não ficar, né, prostrado diante, né, essa aceitação, mas aceitar no intuito de entender
que o que está posto, e eu preciso agir em cima disso e não ficar remoendo em cima disso, né? Defende o trabalho como fonte de saúde. Ela fala do workaholismo e o perfeccionismo são novas formas de organização, por conta das novas formas de organização do trabalho. Isso aqui, isso aqui. A avaliação, ela traz assim novas organizações do trabalho e impactos de saúde. Então, novas formas de gerenciamento. Avaliação de desempenho individual. Avaliação de desempenho individual. Quantas empresas têm avaliação de desempenho individual? De 0 a 100%? 100, talvez? Pelo menos as que fazem avaliação de desempenho. E ela aponta isso como um promotor, né? Sofrimentos e defesas correspondentes a isso. Destruição dos laços de solidariedade e dificuldade de elaboração e colaboração. Né? Então, que ela traz como alternativa a isso a avaliação de desempenho de grupo, a avaliação de desempenho coletivo, a avaliação de desempenho de time, e não a avaliação de desempenho individual como solução e promoção, né, de um ambiente mais favorável. E aí depois ela fala, né, competição versus a colaboração, a importância de promover a colaboração. Fala do cinismo viril, né, que para não experimentar o sofrimento ético de ter que fazer um trabalho sujo, né, ela chama de trabalho sujo porque o de jour se refere, é um termo técnico lá do de jour, mas o trabalho sujo é aquilo que vai contra o nosso valor, né, de certa forma, e que quando a gente faz algo que vai contra o nosso valor, a gente tende a minimizar ou não dar importância tanto para o resultado, para não sentir a dor do sofrimento de estar indo contra o nosso valor, né? Já que a gente tem que reproduzir isso por conta do local de trabalho. E aí me veio muito um relato de uma pesquisa, né, de uma das meninas que até também apresentou trabalho lá, a Martielli. Ela fez uma pesquisa sobre a tese dela de mestrado foi sobre o machismo, né? Como que o machismo se apresentava dentro das organizações. E ela ficou lá observando dentro de uma empresa X, né? Funcionamento, fez entrevistas, toda aquela coisa de pesquisa, e ela conversou com a menina do RH, né? E ela identificou que nessa empresa eles não promoviam mulheres para gerente. E ela ouviu muito dos homens isso. Aqui a gente não tem mulher gerente. Gerente é homem porque mulher não consegue dar conta, porque mulher tem que dar muito, tem que ser mais porreta, né? Tem que ser mais incisiva, e porque mulher tem filhos, né? E a menina do RH, ela reproduz isso de certa forma quando ela diz para ela que realmente ela não aprova nos processos seletivos mulheres para cargos de gestão, porque eles já tiveram essa experiência, né? E ela saiu de licença maternidade e eles perderam todo o investimento feito naquela gestora, né? Então, a forma de enxergar, né? E ela, como mulher, não se vê machista, né? Mas ela reproduz esse comportamento dentro da empresa. A Dulce Pereira Brito, que é a diretora de qualidade de vida dos programas de qualidade de vida do Hospital Einstein, que as organizações podem fazer, era o título da palestra dela, e ela menciona o ofurô corporativo, né, que foi publicado aí, tem uma publicação, um autor mais voltado à ergonomia, né, mas que fala do ofurô corporativo, e ela traz o ofurô corporativo como, na verdade, são todos esses programas, né, que a gente implementa nas empresas, academia, terapia, né, e desconto de não sei o quê, e acesso a várias coisas, um monte de assistência, né, e que eles entendem, né, ele traz esse conceito de ofurô corporativo, e que elas não são eficazes, pelo menos não são eficazes sozinhas,
né? E que nesse movimento seriam paliativos, seriam compensatórios de desgaste, ou seja, tu te desgasta e eu dou um vale terapia ou alguma coisa assim. Coloca o indivíduo como variável de ajuste, ou seja, tu vai atrás do teu bem-estar. Aqui a gente não movimenta esse bem-estar. Então, se for aplicado só isso na empresa, nem sustentável economicamente é, né? Porque as pessoas vão continuar adoecendo, a empresa vai continuar gastando, né? E não vai ter resultado. E ela traz como solução, então, 3 passos. O diagnóstico da fonte do bem-estar e do mal-estar, um diagnóstico amplo de fonte de bem-estar e mal-estar dentro daquela organização. Em segundo lugar, formatar políticas de qualidade e juntar essas políticas de qualidade às políticas de gestão e de RH. E terceiro, né, após isso, formular programas e implementar os programas de qualidade em cima desses 2 passos anteriores. Ou seja, não é simples, né? Não é pagando benefício que a gente resolve o problema de bem-estar e saúde mental nas organizações. Precisa de esforço, tempo, dedicação e dinheiro também, mas precisa de mobilização interna. Então, isso ficou muito claro assim na fala dela, e ela trouxe. E depois, para finalizar, a Martiele Gonçalves, que é doutoranda da Unipampa, que é com quem estou começando a conduzir, junto com o professor Luiz Felipe, uma pesquisa que a gente vai tentar publicar até final do ano sobre job crafting, lá pela Unipampa. A Martiele, ela trouxe a pesquisa até a dissertação de doutorado dela sobre o workaholismo e o workalover, o workaholic versus workalover, né? E o workalover é um termo que a gente não usa muito, mas é um termo que já vem sendo estudado há bastante tempo. E ela traz essa diferença na pesquisa dela, ela faz o apontamento, o levantamento da diferença entre os dois e do quanto a promoção de comportamentos workalovers, digamos assim, são promotores de saúde mental. E a diferença entre esses dois comportamentos é o workaholic, trabalho como fonte de pressão e estresse, queixa-se no fim de semana, né, do trabalho, mas continua trabalhando, não consegue ficar longe ou se afastar do trabalho, ou se mistura, se emaranha com o trabalho, se sente inseguro, nunca está bom o suficiente, né? Busca atender expectativas dos outros e a capacidade de comprometimento e a sua capacidade e o comprometimento, ele entende que está diretamente ligado ao esforço. Então, precisa se esforçar para ser reconhecido, precisa se esforçar para dizer que está trabalhando ou que está entregando. O workalover, ele já entrega, percebe o trabalho como fonte de satisfação. Pensa sobre o trabalho no final de semana, mas muito mais como uma perspectiva de projeção de vida, né? E das suas expectativas em relação ao trabalho. Consegue se afastar do trabalho, se desemaranhar do trabalho, tem os seus momentos, né? De autocuidado, separa vida e trabalho no que dá para separar, no sentido de cuidar, né, de se cuidar e ter tempo de qualidade fora do trabalho, muito mais nesse sentido, e busca a realização das suas próprias expectativas como norte, e é determinado por suas escolhas. E aqui a gente volta em cima de muitas falas ali que as gurias trouxeram, que outros palestrantes também trouxeram, né, de autorreflexão. Né? Então, assim, a gente precisa promover e incentivar que as pessoas nas empresas tragam a autorreflexão para dentro da sua rotina, do seu dia a dia. E a gente que está dentro das empresas, a gente vê muitas vezes pessoas têm dificuldade, né? De ter esses momentos de parar. Eu não estou nem falando de terapia aqui, gente, eu estou falando de se conhecer, de buscar entender o que eu quero, para onde, né, o que importa para mim, o que é valor para mim, quais são as minhas habilidades, o que eu não tenho de habilidade, ter essas clarezas, né, buscar essas clarezas para que
possa ter mais segurança também, né, no ambiente de trabalho e ter comportamentos mais workalover, digamos assim. Eu acho que era isso. Não sei se eu nem contei tempo. Estou aqui tentando correr. Falei que ia ser Então, rapidão, né? Agora Para é fazer tudo pergunta é no contigo, Paty. final, né? Tem 17 minutos de fala e encerramento. Tá contigo a palavra. Quero ver para assunto. encerrar, a gente já pode encerrar, né? Todo mundo já Uai, ficou bastante. E a as Kelly falando perguntas que vão assim, eu não sair no estava nesse final ou evento a porque tem gente várias escreve coisas aqui que ela no trouxe. chat? Não entendi. As perguntas vão ser no final ou a gente escreve aqui no chat? Pode escrever no chat. Agora a gente tem que administrar o tempo, porque nós temos 16 minutos para o encerramento do evento, temos a fala da Paty. E aí, se ficar alguma questão que vocês queiram trazer, nos mandem. Eu vou colocar meus contatos aqui, que a gente dá conta de responder se a gente extrapolar o nosso tempo. Paty, querida. Então, a minha ideia é muito, assim, as gurias foram fazendo vários recortes e isso que é muito legal, assim, né? A gente ir para o mesmo evento, cada um com a sua percepção, com o seu olhar, com a sua lente, e parece que a gente foi a eventos completamente diferentes. Então, acho que essa é a riqueza, assim, e, enfim, fui escutando e também revivendo muitas falas. E gurias e gurizes, né? O que para mim ficou muito, assim, em relação ao congresso, a Valerie, acho que eu ficaria horas e horas e horas, aquele sotaque, né, francês com português, enfim, assim, é a coisa da experiência, assim, que muito me atrai, e a fala dela é, para mim, assim, né, o quanto falar do trabalho, o sentido do trabalho, nossa, o trabalho é um pilar tão importante nas nossas vidas, e pensar que a palavra trabalho vem do instrumento de tortura que é o tripalho, né? E o quanto a gente precisa muito ressignificar a nossa relação com o trabalho da forma como a gente vem vivendo. E, e o quanto, assim, porque ela traz, né? Muito do que as gurias já trouxeram, acho que das palestras que foram trazidas, o dela e outros também, mas o dela principalmente, eu lembro que foi muito. A gente falou muito nos bastidores, assim, o quanto dela foi muito legal. Mas o que me fica, né, de quando a gente passar por uma dificuldade em relação ao trabalho, que possamos entender que isso é fonte de saúde. Fonte de saúde, e se a gente conseguir fazer a conversão, de superar aquele desafio. Então, porque sim, né? A gente vai ter N situações onde talvez sejamos exigidos e, e, e como que eu me coloco frente a isso. E, e para mim fica muito isso, né? E impossível tirar o sofrimento da vida, né? Isso é algo que ela traz muito, assim, e de que sim, né? Essa busca desenfreada pela felicidade, felicidade no trabalho, é super importante. É um tema que a gente também muito trabalha, muito acredita, mas que também precisa ter uma desidealização. Eu acho que isso é muito importante e que passa pela criação, não é nem criação, mas o apoio aos gestores. E aí, olhando, né, nós somos aqui um público de pessoas que trabalham com desenvolvimento, com RH, então o quanto cada vez mais a saúde mental ela é para todos. Então, assim, é um papel de todos nós levar isso para dentro do sistema. E foi muito legal, né, até compartilhando, assim, eu recentemente estou num novo projeto que é levar a saúde mental dentro do SUS. Então, assim, é um outro desafio gigante e muito me lembro, assim, em frente às situações, e as gurias trouxeram o quanto, enfim, são N fatores, né? Seja violência, seja transtornos mentais existentes, seja essa sobrecarga do trabalho, e uma coisa que me ficou muito assim, o quanto, e isso foi muito, agora lembrando, enfim, me lembro do momento que eu vi isso, o quanto a sobrecarga do trabalho e o não perceber sentido naquilo que se faz, ele é muito igualzinho, não é igualzinho, mas
é a face da mesma moeda. Então, o quanto não é só olhar para a sobrecarga, mas também para que as pessoas, para que a gente entenda o que a gente está fazendo e o sentido daquilo que a gente está colocando, né? Que mais? Eu fiquei muito feliz quando eu vi o psiquiatra, o José Botega, e assim, quando eu olhei, eu disse, nossa, que legal, ele está aqui. E ele tem muitas, assim, acho que, né, as redes sociais hoje, elas são uma fonte de inspiração, e a gente consegue estar pertinho, assim. E quando ele falou, ele trouxe para gente a questão das necessidades psicológicas básicas. Me lembrei muito das pirâmides, né, da pirâmide do Maslow, de que aquilo já está tão, né, no senso comum, mas que também poder olhar, porque quando a gente fala de a questão, né, do risco de suicídio, enfim, e aí ele trouxe, né, a questão das necessidades psicológicas básicas, como pertencimento. Então, assim, e pertencimento a gente trabalha tanto isso dentro das empresas, o quanto é importante, mas também poder olhar para aquele ser humaninho de que ele precisa se sentir pertencente a algo muito maior, que faça sentido para cada um, e cada um vai ter um sentido, mas também poder olhar para a questão de apoio emocional. Então, e vamos lá, né? O Rio Grande do Sul, a gente viveu essa questão da enchente e, assim, não passou, né? A gente olha na TV, não tá mais, mas tem pessoas que não voltaram para suas casas ainda, tem pessoas que reconfiguraram, abriram mão dos seus trabalhos para irem reconectar e tem uma nova configuração familiar e muitas coisas a partir disso. Então, assim, né, só trazendo, a gente falou antes dos idosos, os idosos são uma grande classe, né, assim como os adolescentes, a infância, e é interessante porque se a gente for olhar, tem um estatuto que cuida do idoso. Claro que tem muito desafio dentro disso, mas também tem um estatuto que cuida da criança. E esses entre os 19 e os 60, 65, que é uma margem gigante. Então, o quanto a questão, cada vez mais da saúde mental, ela precisa estar em pauta sempre, 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 né? E outra coisa que ele trouxe também, então, além do pertencimento, apoio emocional, a realização. Então, e aí fala muito quando a gente for olhar para o PERMA, né, que trabalha com a psicologia positiva, enfim, tem muitos entrelaços aqui, a questão da autonomia, então, né, da gente poder cada vez mais estar reforçando isso, do reconhecimento, ao tempo que a Valerie também trouxe, que a gente buscar esse reconhecimento no gestor única e exclusivamente não é benéfico, então que a gente possa, e aí olhando para o Art of Hosting, né, eu lembro da celebração, então assim, que possamos fazer esses rituais dentro dos espaços que a gente ocupa, de reconhecer no pequenininho, né, a gente, ao colega, enfim, trazer esses momentos de conexão. E uma coisa muito importante, assim, quando a gente fala de saúde mental, são todos para todos, né? Não necessariamente eu preciso ser psicóloga para me conectar com meu colega. Claro, se a gente está falando de algo mais profundo que precisa de uma intervenção psicológica, bom, aí é uma outra questão. Mas eu consigo me conectar de humano para humano e cuidar essa, essa questão, assim. Tá, eu não vou muito aqui, depois eu vi que a Kelly botou alguma coisa. A questão do amparo, e uma coisa bem importante que ele coloca de uma das nossas necessidades psicológicas, a de evitação. E aí a gente evita o quê? A humilhação, a vergonha e a dor, e que conecta muito com a Valerie, porque sim, a gente vai a todo tempo querer evitar essa dor. Tá, Alexa? Então, de que, né? Aí uma outra coisa importante que ele também colocou na palestra dele, ele traz, né, em suicídio a palavra-chave não é a morte, e sim a dor psíquica, que é a dor da alma. Então, e quando a gente escuta alguém que está em depressão ou teve uma tentativa de suicídio, a gente entende que a morte é o fim. Mas, gente, tem tanta coisa antes disso que é importantíssimo que a gente possa estar se conectando cada vez mais, assim. E
uma outra coisa que ele trouxe, da questão da impulsividade, assim, e a impulsividade, ela está presente, né, no ser humano, na gente, e principalmente nos adolescentes, assim. Então, eu como mãe de um adolescente, e aí teve o Divertidamente agora há pouco, que quase todos nós já fomos assistir, mas que também nos conecta nesse lugar de cuidadores, assim. Eu acho que dentro disso, mas entender que para o suicídio, nas situações de suicídio, prevenção ao suicídio, a questão da impulsividade, ela é um fator determinante que dura tão pouquinho. Então, assim, e a gente só vai conseguir frear a impulsividade estando atento, trabalhando a nossa autopercepção, que tem muito que ver, e a gente olha para os pilares da inteligência emocional, enfim, né? São muitos recortes que se encontram, mas que eu saí a sensação que me tomou assim quando finalizou o congresso foi uau, a gente tem muito trabalho pela frente, muito, muito, muito. E o quanto esses espaços, assim, né, a Ali, assim, a Ali Gurias, né, mas a Ali que suscitou, assim, que provocou inicialmente, para que a gente possa estar conversando, escutando, e é a mesma tela, só que são leituras completamente diferentes, e isso que enriquece, assim. Enfim, já é 24. Que bom que as gurias falaram bastante antes, porque eu não tinha tantas anotações, mas e gosto muito assim dessa interação, porque aprendo também muito. E é Obrigada, isso. Paty. Eu ia dizer, eu tomei nota de algumas coisas do painel do que tu mencionou agora, do Neuri José Botega, e aí quem quiser segui-lo na rede, né, ele tem Instagram, e o Menday, que vocês falaram, também tem Insta, a gente assistiu ele em São Paulo, num Summit, a Cleo e eu, ou em Curitiba, não sei em qual deles. São duas referências Foi legais de no acompanhar. Summit em São Paulo. E ele Foi vai no estar na BRH, no Congregar, no esse ano aqui. Congregar, né? Em setembro, no Congregar. E eu achei legal porque o doutor Neuri José Botega, ele falou de um jeito tão leve sobre o impacto do comportamento suicida, que suscitou risadas, inclusive, da audiência, né? Num tema tão denso, né? Mas falou muito do que acontece na crise suicida, da avaliação do risco de suicídio, como que a gente pode dar conta desse tema dentro do ambiente de trabalho. E eu acho que é um tema que faz parte da nossa pauta, de quem está atuando no ambiente organizacional, inclusive com luz agora no mês de setembro, né? Então, falou um pouco das crenças errôneas, né, Paty, do quando a gente acha que as pessoas que vão tirar a própria vida dão sinais e que nem sempre isso acontece. Mas ele fez uma costura numa fala que para mim fez muito sentido, né? Até com os painéis que a gente viu antes, mas ele falou que uma pessoa que sofre assédio, que foi o painel da Karina, pode passar por todos os sintomas de doenças mentais. Então, enquanto uma coisa está imbricada na outra, né? O que a causa de uma coisa pode suscitar como consequência. A gente nem conseguiu, por conta do tempo, explorar aqui, mas eu vou escrever o artigão agora que a gente tomou nota dos nossos rascunhos todos. Mas eu adorei a fala do Pedro Antônio Schmidt, do Prado Lima, um nomezão gigante. E ele falou muito do porquê que a gente tem artigo dele publicado no Estadão também, em várias publicações, ele é daqui de Porto Alegre. Falou por que a gente acredita nas mentiras das mídias sociais, né? Ele até falou dessa terminologia que a gente fala errado, né? Rede social é uma coisa, mídia social é outra, né? E e aí uma frase, né, Gurias, que chamou muita atenção, que ele falou, é fake, mas é verdade. O quanto que a gente acredita naquilo que é falso, mas para aquela pessoa é verdade. Também nos coloca nesse radicalismo, né? Então, as fake news são incompatíveis com a democracia, né? Então, acho que esse é um dos temas que merece a gente falar exclusivamente, porque tem muita coisa produzida que dá conta de viés de conformidade, eh, de viés de confirmação também, do efeito que existe num viés cognitivo, que faz as pessoas terem uma capacidade limitada de domínio de dado assunto, e isso fazer com que elas fiquem até mais restritas para falar do tema e estar abertas a pessoas que têm capacitação científica para falar daquele assunto, né? Então, foi muito rico. Eu falei, a gente vai falar sobre esse evento porque ele gerou um monte de insight, um monte de aprendizagem. E que bom que tem todo ano, né? Salvo alguma intercorrência mais grave, mas aconteceu neste ano, super atípico também. Então,
Queria agradecer todo mundo, as meninas, né? Cleo, Kelly e Paty, pela companhia durante o congresso, porque faz toda a diferença, né? A Kelly falando dos painéis, agora eu fiquei pensando, mas eu não estava nesse evento, né? Porque tem alguns que eu realmente não é que eu não prestei atenção, eu não gostei, eu não estava, porque eu não vi e achei massa, né? Obrigada por compartilhar tuas anotações também, Kelly. E a ideia é essa, né? Até eu comentei a Fá tá indo num eventão agora de comunicação em agosto, eu falei, Fá, vamos fazer esse momento de compartilhar, né? O Fale à Vontade surgiu muito desse lugar da gente ir se atualizar em cursos, informações e trazer isso a partir de falas nossas num evento como esse, ou mesmo estruturadas num curso, de poder passar adiante isso, né? Que acho que tem a ver com uma das nossas forças, além de amor ao aprendizado, mas de generosidade. Eu acho que se a gente juntos faz chegar mais gente, a gente apoia a criação desses espaços mais saudáveis, de menos sofrimento, de menos adoecimento, de menos dor psíquica, com o trabalho como pano de fundo, né? Então, eu quero só agradecer a todo mundo que esteve com a gente. E a gente vai deixar salvo o nosso vídeo para quem quiser revisitar e tomar nota. E se quiserem tomar nota e partilhar conosco, por favor, compartilhem, né? Que é a link que a gente gosta de ter as anotações. A gente já compartilhou entre nós as nossas tomadas de notas. Caio, isso é dirigido a ti, tá? Se tu não entendeu, tome nota e passe para a gente, porque a gente gosta das tuas anotações também. E bem feliz de ter tantas carinhas conhecidas aqui, com as câmeras abertas, né? Eli, Simone, Cleide, Caio, Lete, né? Então, muito grata a vocês aí que nos vêm falando tantas vezes sobre os mesmos temas e voltam para estar com a gente. Então, isso também é o que nos motiva a seguir partilhando. Então, logo, logo a gente divulga o nosso próximo evento. Amanhã tem curso com a FAD, Gestão de Conflitos, para quem quiser dar uma olhadinha lá no Linktree da Fale. E a gente tem, em seguida, outras novidades. Tem formação de comunicação interna com turma aberta. E aí, estejam conosco. Amanhã a gente manda e-mail com todos os links para vocês. Boa noite, e obrigada e até a próxima. Boa noite. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa Muito noite, bom. gente. Tchau, tchau. Tchau.